Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Estamos a gravar, sim senhora, ainda na segunda-feira, para quinta-feira, dia de Conference League e Liga Europa, dia 8 de maio, o último dia de competições europeias, antes das finalíssimas da Champions, da Conference e da Liga Europa. Para hoje, o prato é muito simples, são 4 jogos: Chelsea, Djurgårdens, Fiorentina, Betis, United, Athletic Bilbao e Bodo Glimt contra a equipa do Tottenham. E este é daqueles diazinhos que todas as eliminatórias estão praticamente fechadas. Tivemos um Chelsea que venceu por 4-1, tivemos uma Fiorentina que aqui sim, e por isso é que também é o jogo com maior destaque na thumbnail, perdeu por 2-1. O United foi vencer a Bilbao por 3-0 e a equipa do Bodo Glimt perdeu em Inglaterra, em Londres, por 3-1, que também acaba por ser aqui o jogo, se calhar, a seguir à Fiorentina Betis, o jogo com um bocadinho mais de interesse, pelo menos na minha opinião. Portanto, arrancando, e nem sabem, pelo início, vamos falar aqui do Chelsea contra o Djurgårdens. Temos um Chelsea a 1.14, Djurgårdens a 15.20, over 1.5 a 1.09, over 2.5 a 1.35, over 3.5 a 1.84. Temos o ambas marcam a 2 e temos o gol em ambas as partes a 1.39. Aqui não vamos falar da mesma especificidade como falamos dos jogos da Liga dos Campeões, até porque são coisas um bocadinho diferentes, são competições um bocadinho diferentes. O Chelsea muito possivelmente irá rodar aqui a equipa, luta pelo top 4 na Premier League, venceu o Liverpool este último domingo. E joga aqui na Conference League como uma competição secundária, apesar de é tão favorito nesta competição que, atenção, se jogar contra Betis ou Fiorentina num jogo apenas a decidir, pode não vencer, mas pelo menos esta eliminatória está praticamente decidida e acredito mesmo que rode bastante a equipa. Antecipando isso, eu tenho que falar aqui um bocadinho do lado do Djurgårdens. Temos um Djurgårdens, um handicap mais 13,5 para o Djurgårdens, que batia, atenção, batia no jogo dentro de portas, mesmo a perder por 4-1, está a 1.30 e para mim é uma odd muito, mas muito interessante, visto que o Chelsea provavelmente rodará a equipa. O Djurgården pode eventualmente fazer o mesmo, mas será um jogo um bocadinho mais pacífico, digo eu, a nível de acredito que haja superioridade do Chelsea, mas ainda assim, vamos ver aqui um bocadinho o histórico do Chelsea aqui nesta Conference League. Tem apenas 2 derrotas, é um facto, mas se olharmos aqui para os jogos a eliminar, o Chelsea fez 3 jogos, foi contra Copenhaga, Legia e Djurgårdens. Contra o Copenhaga foi vencer fora, e depois venceu apenas por 1-0 em casa. Contra o Legia foi vencer por 3-0 fora e depois perdeu em casa por 2-1 e agora foi vencer também o Djurgårdens por 4-1. Portanto, acredito que em casa possa efetivamente bater este handicap mais 3,5 a favor do Djurgårdens. Ainda assim, como eu acredito que possa ser um jogo para golos, o over 2,5 1.36 não é o modo incrível, mas acredito que aconteça, e o gol em ambas as partes a 1.40 também. Obviamente que eu podia falar aqui do ambas marcam a 2, mas mesmo que o over 2,5 venha, que seja com uma vitória por 3-0 do Chelsea, pode vir o over 2,5, pode vir o gap e pode vir o handicap mais 3,5, onde o Djurgårdens pode vencer, empatar ou perder até 3 golos. Portanto, estamos falados deste jogo. Depois temos aqui a Fiorentina Betis, o outro jogo da Conference League, que para mim será a par do Bodo Tottenham, os jogos mais interessantes desta quinta-feira. Temos um over 1,5, aliás, temos uma Fiorentina a 2.31, Betis a 3.09, favoritismo aqui, ligeiro favoritismo para o lado da Fiorentina, over 1,5 1.33, over 2,5 a 2, ambas marcam 1.77 e o gol em ambas as partes a 1.90. Todas estas últimas odds que eu falei, para mim, têm valor. O over 1,5 a 1.33, o ambas marcam 1.77 e o gol em ambas as partes a 1.90. Aqui temos necessidade da Fiorentina vencer aqui o jogo e do outro lado temos um Betis que é uma equipa bastante over nos últimos jogos e nesta temporada no geral. Nos últimos 10 jogos do Betis, o Betis marcou em todos e sofreu em 9, apenas não sofreu contra o Jagiellonia, penso que é assim que se chama esta equipa. Não, Ljubljana? Ljubljana? Já não lembro. Apenas não sofreu em casa contra a equipa do Jota.
vamos dizer assim. É uma equipa, tem sido uma equipa muito over, bateu ambas marcam em 9 jogos nos últimos 10. Fora de portas, venceu o Espanhol, mas sofreu, venceu o Girona, mas sofreu, empatou contra o Jota, empatou no Camp Nou por um golo, e venceu, mas sofreu contra o Leganés. Portanto, e mesmo do lado da Fiorentina, em casa, teve aqui um empate a 0 contra o Parma, mas venceu o Empoli por 2-1, empatou contra o Celtic por 2-2, venceu o Atalanta e venceu o Juventus. Portanto, também é uma equipa que em casa faz alguns golos, mas sofreu contra o Empoli, sofreu contra o Celtic, não sofreu contra o Parma, mas sofreu contra... ia dizer contra o Milan, mas acabou por não sofrer contra o Atalanta e contra a Juventus, mas num cenário um bocadinho diferente destes jogos. Portanto, over 1,5, ambas marcam e golo em ambas as partes no jogo da Fiorentina Betis, a 1.32, 1.33, 1.77 e 1.90 respectivamente. Possivelmente esta odd 1.90 em golo em ambas as partes irá sair com pré-live na quinta-feira. Do lado da Liga Europa temos mais uma eliminatória praticamente fechada, United Atlético Bilbao, ainda assim temos o United a 2, Bilbao a 3.14, ou 3.41, over 1,5 1.28, over 2,5 1.90 e o ambas marcam a 1.73 e o gol em ambas as partes a 1.82. Eu aqui, sinceramente, eu meto aqui isto em duas questões simples, eu acho. Por um lado temos um United que venceu por 3-0 a equipa Bilbao fora de portas. Vai receber agora o Bilbao. Por outro lado, temos o United que, se a equipa que não é segura, é o United. Portanto, esta eliminatória por 3-0 que está com um pé e meio na final da Liga Europa, se o Bilbao faz um golo relativamente cedo no jogo, é suficiente para o estádio ficar gelado, ok? Porque o United sofreu 4 golos contra o Brentford e passou a ganhar 1-0 para 4-1, muito rápido. Empatou contra o Bournemouth, isto não fala dos últimos jogos. Perdeu contra o Wolves. Teve aquele jogo maluco contra a equipa do Lyon, onde teve a vencer, depois o Lyon ficou com menos um jogador, deixou-se empatar, deu a volta no prolongamento e ainda deu a volta por cima no prolongamento, portanto, jogo de malucos. Perdeu por 4-1 contra a equipa do Newcastle, sofreu 2 gols contra o Lyon. Portanto, é uma equipa que não é nada segura. Por outro lado, temos um Atlético Bilbao que, apesar de também não ser uma equipa que faça muitos gols, nos últimos 10 jogos tem 1, 3, 6, 7 golos marcados nos últimos 10 jogos, não é nada do outro mundo, mas irá entrar com tudo o que pode existir, porque sabe que qualquer coisa pode ferir este Manchester United e pode abanar e muito o United. É verdade que o United vai jogar com a equipa titular, o Bilbao acredito, joga a equipa titular toda também, portanto, falar de um acesso a uma final, e o Bilbao sabe, volto a referir, o Bilbao sabe que tem equipa para, se fazer um gol cedo, tremer a equipa do Manchester. Portanto, mas muita atenção tem a ter a equipa do Ruben Amorim. Posto isto, achando que será isto que pode acontecer, over 1,5 1.28 para mim tem valor, porque teremos um Bilbao a querer atacar logo desde cedo e o United a poder contra-atacar, porque vai ter esse espaço. Dentro da mesma ideia, o ambas marcam 1.73, para mim é um modo que tem imenso valor, e dentro da mesma ideia também, o golo em ambas as partes a 1.82. Obviamente que estes mercados podem complicar se o United fizer o golo primeiro. Se o United marcar um golo primeiro e na primeira parte, tudo isto pode complicar um bocadinho, porque aí já tirou o Bilbao para fora da eliminatória praticamente e deixou o United bem mais tranquilo. Em relação ao último jogo, temos um Bodo contra a equipa do Tottenham. Bodo, que é uma das equipas que eu mais gosto de ver jogar, perdeu em Londres por 3-1, mas muita atenção, a sério, tenham muita atenção, porque não me chocava nada mesmo, que a equipa do Bodo desse muito, mas muito trabalho à equipa do Tottenham. Temos um Bodo a 2.89, Tottenham a 2.20, over 1,5 1.16, over 2,5 1.58, ambas marcam 1.51 e gol em ambas as partes a 1.56. E aqui vou-vos mostrar apenas os jogos em casa do Bodo para a Liga Europa e tem apenas uma derrota por 2-1 contra o Karabakh. Foi vencer, ou venceu, em casa contra o Porto, naquele jogo em que até teve menos um jogador, venceu por 3-2. Venceu o Besiktas, uma equipa fortíssima, por 2-1. Venceu o Twente num jogo de malucos também. Disputou 3 batates ao Olympiacos, 2 batates ao Lazio também. Portanto, é uma equipa que pode complicar e muito a vida do Totas. O Totas fora de portas apenas ficou por um jogo sem marcar, é verdade, mas sofreu contra o AZ, sofreu 2 gols contra o Hoffenheim, sofreu 3 gols contra o Galatasaray num jogo em que foi amassado, sofreu um gol contra o Rangers que em casa não ganha praticamente ninguém.
entre aspas, e venceu, mas sofreu contra a equipa do Ferencváros. Portanto, tenham mesmo muita atenção. Este parece-me ser também um jogo bem over. A equipa do Bordeaux em casa é uma equipa que faz golos em todos os jogos, praticamente. É uma equipa que perde pouquíssimos jogos dentro de portas. E o Tottenham, acreditem, se o Tottenham não é perfeito, ou quase perfeito, vai ter muitas, mas muitas dificuldades de jogar na Noruega. Posto isto, não vou abordar o lado do match odds, apesar de eu achar que o Bordeaux não perde o jogo, mas dada a exposição que o Bordeaux vai ter no jogo, também não me surpreendia se o Tottenham fizesse 2 gols em contra-ataque e vencesse mesmo o jogo. Portanto, eu não vos vou falar, eu em condições normais falaria-vos do 1x, do Bordeaux não perder o jogo a 1.70, mas nesta situação em particular não vou falar disso. Vou falar antes do over 2,5 a 1.58, ambas marcam a 1.51 e golos em ambas as partes a 1.56. Maltinha, estamos falados para esta quinta-feira de Conference League e Liga Europa com, na minha opinião, algum valor no mercado já pré-live para algumas apostas simples. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, comentem, subscrevam e metam like no vídeo, que isso ajuda-me imenso. Temos aí a meta dos 2.000 subscritores até ao final deste mês de maio. Como eu gravei estes vídeos todos até agora, de terça, quarta e quinta, desejo-vos agora, na quarta-feira, que tenha sido uma boa Liga dos Campeões para toda a gente e que tenha sido para mim também. Maltinha, muito obrigado a todos que ficam até ao fim e que esta quinta-feira seja um bom dia com boas apostas.